A experiência que você teve ao falar em línguas a primeira vez não é necessariamente a mesma experiência que você vai ter ao falar em línguas pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez. Fica nesse vídeo até o final, você vai aprender muito sobre essa questão, sobre falar em línguas de forma sobrenatural. E também no final eu vou estar orando por você para que você volte a falar em línguas. Você vai entender o porquê que muitos param de falar em línguas. O vídeo é sobre isso. Eu vou te falar aqui 5 motivos que faz você parar de falar em línguas. Amém? Gente, primeiro de tudo, falar em línguas é uma bênção. A linguagem de oração para edificação espiritual é listada em 1 Coríntios capítulo 14, onde o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios para não impedir de falar em línguas e fala também dos benefícios espirituais de falar em línguas. Um dos primeiros benefícios é edificação espiritual, ou seja, construção espiritual para a morada de Deus através do seu Santo Espírito. Um dos benefícios mais extraordinários do falar em línguas é a capacidade que ele te dá de discernir a voz de Deus, sentir a presença do Espírito Santo, compreender os planos de Deus e viver a sua vontade. O falar em línguas é um caminho para o sobrenatural. Mas um dos motivos, o primeiro motivo, anota aí, que faz as pessoas parar de falar em línguas é a experiência que elas têm ao primeira vez falando em línguas. Ou seja, aquela experiência que você teve quando Deus tocou você, quando o Senhor Jesus tocou você, você sentiu um fogo, arrepio, chorou, tremeu. Muitas manifestações físicas podem ter acontecido, eletricidade, dormência, formigamento, vontade de pular, alegria. Aí você falou em línguas, começou lá, aquela experiência é o pontapé inicial para você continuar. Muitas pessoas esperam ter aquele sentimento, aquela sensação, aquele mover todo para voltar a falar em línguas. Eu até tenho algumas pessoas que têm me procurado, falam, pastor, eu recebi aquela vez, mas eu parei de falar, não consigo mais falar. Por quê? A mente dele está travado, como a minha já aconteceu isso, de ter aquela experiência profunda, ter aquele toque profundo, ter aquele, sabe, aquele descarregar da unção, descarregar do poder de Deus, e aí a nossa mente vai lá naquela experiência e começa a querer de novo aquela experiência para falar em línguas, porque a gente acredita que aquela experiência e falar em línguas daquela forma é mais poderoso, e não é. Aquela experiência foi realmente para destravar, foi para ativar, foi para mover você e você ter realmente a realidade de que Deus é real e que o mover de Deus é real, que o Espírito Santo é real e que há uma realidade espiritual. Então, falando de novo aqui, o primeiro motivo é que você está tentando trazer de novo aquela realidade que aconteceu naquele dia, naquele momento, para o momento agora presente. E quem fez tudo aquilo foi Deus, para ganhar você, para mover você. E você não precisa trazer isso, é um erro. Eu bloqueei a oração em línguas na minha vida durante algumas semanas, porque após receber aquele impacto da glória de Deus, eu comecei a falar em línguas, foi sobrenatural o batismo. Então eu queria sentir aquilo, queria o sobrenatural, queria aquele negócio todo para voltar a falar em línguas. E eu acreditava e pensava que era assim, que toda vez que eu falasse em línguas, ou que eu deveria falar em línguas, eu deveria sentir tudo aquilo. E não é assim que funciona, tá bom? Glória a Deus. Então pare de pegar aquela experiência do passado, tentar trazer para o presente para que você fale em línguas. Isso é um erro de 90% das pessoas que pararam de falar em línguas. Louvado seja Deus. Que bênção, né? Se você está aprendendo, se você está gostando, amém, desse conteúdo, eu convido você a curtir esse vídeo, curtir, né, essa instrução, compartilhar. Deixe o seu comentário, ajuda muito. Curte, comenta, se inscreva. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. O segundo motivo que você parou de falar em línguas é: estou esperando sentir. Eu não estou sentindo nada. Não, eu tenho que sentir pelo menos um arrepio, pelo menos um negócio, alguma coisa aqui para falar em línguas. Não. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14 que assim como eu oro com o meu entendimento, eu oro com o meu espírito. Orar com entendimento é o quê? Senhor, em nome de Jesus, eu estou orando com o meu entendimento. Eu desejo orar, eu quero orar e eu vou orar. Da mesma forma ele fala assim, se eu oro com o meu entendimento, eu oro também com o meu espírito. E ao orar com o meu espírito eu faço o quê? Intencionalmente, não preciso sentir, por saber que eu sou batizado no Espírito Santo, há uma linguagem de oração em mim,
eu começo a orar em línguas. Não estou pensando no que eu estou falando. Eu estou deixando fluir pela presença do Espírito Santo que está em mim já. Fui selado com a presença do Espírito Santo. O batismo é o selo do Espírito Santo sobre nós. Então, por eu ter consciência dessa presença, consciência da presença. Para um pouquinho aí, 5 segundos. Lembre disso, o Espírito Santo está sobre ti. Agora, sentiu a presença de Deus? Vou fazer de novo, consciência. Lembra disso aqui, na consciência. O Espírito Santo está sobre mim. Glória a Deus. Aí você tem essa consciência, dessa consciência, pela presença você fala. Pela consciência da presença do Espírito Santo, que eu estou falando em línguas agora. Porque eu quero. Você entendeu? É simples. Não estou esperando sentir para falar. Estou falando, fluindo numa linguagem sobrenatural pela presença de Deus que está em mim derramada pelo seu Santo Espírito. É consciência, tá vendo? Não estou esperando sentir. Eu estou sentindo. Não. A consciência. Ele está aqui. Glória, ele está aqui. Estou falando com o Senhor, não com homens. Esse vídeo é didático para te exponenciar, para te fazer você ir para a presença de Deus e receber do Senhor. Segundo motivo é esperar sentir. Não espere sentir. Paulo não fala em nenhum momento na Bíblia falar que a gente tem que esperar sentir para falar em línguas. Judas 20 diz o quê? Guerreando, orando todo o tempo no Espírito, por uma fé que um dia nos foi dada. Vai lá, meu filho, guerreia, acredita. Amém? Não espere sentir. Outra coisa que faz as pessoas parar de falar em línguas, querem respostas rápidas. Acha que a oração em línguas é uma chave que vai trazer a resposta rápida para a tua vida. Não é assim que funciona. A oração em línguas, como linguagem de edificação espiritual, ela é uma construção, é um caminho que você está construindo, é um lugar que você está construindo para a morada de Deus. Isso demanda tempo. Muitas pessoas falam, pastor, estou orando há 1 mês, nada aconteceu. Estou orando há 2 meses. Profeta, estou orando. Não está acontecendo no teu campo de visão. Naquilo que você está esperando acontecer pela sua visão física, não está acontecendo. Mas se você deixar o Espírito Santo te conduzir verdadeiramente nesse caminho sobrenatural, você vai ver que mudou algo dentro de você. Você está mais em paz, você está mais calmo, você está mais espiritual, você está mais consciente das coisas, você está até mais educado, você está mais santificado, você está mais sensível à voz de Deus. Você entende que são construções espirituais? Então muitas pessoas param de orar em línguas, perdem essa linguagem de oração, por quê? Estão esperando ver um sinal físico, estão esperando ver algo físico, estão esperando se cumprir algo físico, se concretizar algo físico diante dos olhos dela, para ela se motivar a orar. Então isso é um dos problemas que eu mais tenho visto e recebido das pessoas que, pastor, estou orando, não aconteceu nada. Não aconteceu. Só que não no seu campo de visão. Está acontecendo no seu espírito. Está acontecendo na sua alma também. Está sendo tocada pelo mover de Deus. E Deus fala agora contigo. Não pare de orar em línguas. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5. Orai sem cessar. Quarto motivo. Vou pedir de novo. Você chegou até aqui, 8 minutos, quase 9 minutos. Dá o seu like, compartilha. Temos lives diárias nesse canal, centenas de vidas, milhares de vidas, bem da verdade, têm sido abençoadas, com cortes de podcast, com lives, com testemunhos, com palavra, propósitos, milagres Deus tem feito. Quarto motivo é porque a pessoa fala poucas línguas. O quarto motivo é, pastor, eu só falo 2 sílabas, só falo 3 sílabas. Por quê? Porque a pessoa está pensando antes de falar. Ela não está consciente da presença. Então ela está preocupada com aquilo que ela fala. Por isso que ela está bloqueando e não está fluindo e está parando de falar. Vou falar de novo. Ela está pensando no que ela está falando, então ela está desanimando porque ela fala só 2 línguas e para ela não tem sentido ela falar 2 línguas, mas para Deus tem todo o sentido essas 2 línguas que você fala, porque você está comunicando com Deus e não com o homem, e nem com a sua alma e nem com a sua mente. A comunicação espiritual é com Deus, é com o Espírito Santo de Deus, é com o Todo-Poderoso.
Então a pessoa está lá parada, mas eu só falo 2 línguas. Por quê? Ela está pensando. Ela não está consciente da presença deixando fluir. Então, se você só fala 2 ou 3 línguas, tenha consciência da presença. Deixa fluir. Para de pensar na linguagem e deixa fluir. A sua mente vai para outros lugares, sim. E você pode, como tem um vídeo aqui que eu ensino, olha, quando você orar em línguas, foca num objetivo. Sim, você pode focar na sua mente no objetivo, mas não no que você está falando. Senão você vai falar só 2 línguas mesmo. E a vontade de Deus é que você flua. Você que está me vindo agora, você está recebendo uma unção. Você está recebendo o poder de Deus. Pode perceber que algo está sobre o teu corpo. Eu sinto, eu vejo, eu percebo que algo está sobre o teu corpo agora. Um fogo, um calor, uma dormência, algo está acontecendo e você já está com vontade de rir, vontade de orar em línguas. É isso aí, fala mesmo. Labacanto rebia coste, rica lebior canaiete, rocianto ro canaiero, ri pla 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 chore calemanto ro querer, rabandereu corramanayaso. Recebe aí, meu querido, em nome de Jesus. Recebe aí, em nome de Jesus. A quinto motivo que faz muitas pessoas parar de falar em línguas é esse: o diabo coloca na mente dele que a linguagem é da carne. O inimigo coloca na mente, não, essa língua é da carne, não, essa língua não é sua, essa língua é daquele irmão, essa língua é daquele pastor. Ó, você ora em línguas igualzinho aquele pastor, igualzinho aquele irmão, então essa língua não é sua. É mentira. A língua não é do irmão, a língua não é do pastor, a língua é do Espírito Santo. Atos 2 diz: conforme o Espírito concedia que eles falavam. Quem concedia? O Espírito. Quem falava eram eles. Mas é o Espírito Santo que concede eles falar. Da mesma forma você. O diabo está roubando a tua bênção, está roubando a tua vida porque está colocando, é da carne, é daquele pastor, é daquele outro. Aí a pessoa para e fala, nossa, eu estou imitando. Eu estou imitando aquele pastor, estou imitando aquele irmão, estou imitando aquela irmã. É mentira do capeta. É mentira dele. A linguagem é do Espírito Santo e você está falando a linguagem do reino. Todo o reino tem uma linguagem. Você está falando a linguagem do reino. Guarda isso no seu coração. Se o inimigo falar, é da sua carne, é da sua mente, é isso, fala assim, sai, afasta-te de mim, arreda-te de mim, em nome de Jesus. Eu vou continuar orando aqui, e continuo orando e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Deus abençoe. Eu sou o pastor Tiago Maurício, do Ministério Profético Amor do Pai. Que você possa receber essa palavra, essa orientação com o coração aberto e que o Senhor destrave teu destino profético e que você viva o sobrenatural. No primeiro comentário fixado tem o nosso suporte. Se você quer mentoria, se você quer escola, se você quer nossos e-books, se você quer um aconselhamento diretivo para a tua vida, você pode estar entrando em contato com o nosso suporte e nós vamos te agendar para que você tenha um encontro profético comigo através da videochamada individual, personalizado para atender a sua demanda. Deus abençoe. Fica no amor do Pai. Tchau, tchau.